Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Henrique Fidelis Nascimento, tenho 19 anos e sou discente do curso técnico integrado em desenvolvimento de sistemas. Sou bolsista desse projeto de extensão e ele está sendo desenvolvido em parceria com meu colega Lucas Henrique Lourenço da Silva, que cursa Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Hoje a gente vai apresentar o desenvolvimento do nosso assistente virtual institucional. Mas o que estamos desenvolvendo no PIBEX? Estamos elaborando um chatbot para fornecer respostas a perguntas frequentes dos usuários do IFPE do campus de Jaboatão dos Guararapes. Questões como: quais são os contatos das coordenações do IFPE ou o que é organização acadêmica? Para acessar essas informações, anteriormente as pessoas precisariam navegar por diversas páginas do IFPE. Mas, com o nosso projeto, é necessário apenas uma pergunta no chat. Mas quais são as funcionalidades do projeto? Como mencionei antes, a iniciativa visa fornecer informações para os visitantes do IFPE. Portanto, suas características são baseadas em perguntas que podem ser escritas ou faladas, assim como respostas que também podem ser oferecidas nas duas formas. O site conta também com VLibras, permitindo que pessoas com deficiência acessem o site sem nenhuma dificuldade. Como o projeto vai melhorar o IF? Além da função mais evidente, que é facilitar o acesso a essas informações para novos e antigos frequentadores do IFPE, o projeto também reduz a quantidade de perguntas que a equipe administrativa recebe, pois as perguntas mais recorrentes podem ser respondidas pelo chat. Mas qual é o principal público que utilizará o projeto? O público-alvo principal do projeto são os alunos e professores do campus, já que os funcionários administrativos frequentemente sabem a maioria das respostas que o chatbot pode fornecer. Contudo, todos que desejarem esclarecer dúvidas sobre assuntos burocráticos relacionados ao IFPE podem usar o chat. No começo do projeto, estávamos utilizando LLMs para serem a base do chatbot. Mas por que começamos utilizando um LLM? Considerando que se trata de uma tarefa com um extenso volume de informações, um LLM parece ser uma excelente escolha, pois facilita a aprendizagem de grandes quantidades de dados. Além disso, fornece uma solução que pode ser ajustada e corrigida de maneira simples e rápida, visto que a criação de chatbots que utilizam LLMs existentes envolve apenas a conexão a uma API que opera em nuvem, retornando respostas baseadas no contexto fornecido pelo administrador. Mas, afinal de contas, o que é um LLM? É a sigla em inglês para Large Language Model. O que isso significa na prática? Essencialmente, é uma forma de inteligência artificial que é treinada com grandes quantidades de dados, permitindo que compreenda e resolva problemas de forma autônoma. Mas, por que não utilizamos mais as LLMs? Existem duas razões principais que nos impedem de usar os modelos LLM já disponíveis para desenvolver o chatbot. O primeiro motivo é o custo associado a esses modelos, que pode ser tanto computacional quanto financeiro. Existem duas abordagens mais comuns para implementar modelos grandes no dia a dia. Uma delas é executar localmente, aproveitando a capacidade computacional do seu aparelho, e a outra é pagar por acesso a uma API hospedada em potentes servidores, que precisam apenas de uma conexão com a internet, sem depender da potência do computador local. Ambas as opções tornam a criação do chatbot simples, mas complexa, pois implicam em gastar recursos financeiros da instituição ou utilizar uma porção significativa do poder computacional dos servidores do IFPE. No projeto, estamos utilizando também Raspberry Pi. Mas o que é Raspberry Pi?
Raspberry Pi é um computador do tamanho de um cartão de crédito. Tecnicamente, é um computador de placa única que contém componentes essenciais como processador, memória RAM e placa gráfica. Devido ao seu tamanho reduzido em comparação a um PC convencional, ele se torna muito prático e versátil para diversos projetos, inclusive o nosso. Como estamos usando o Raspberry Pi? O Raspberry Pi é fundamental para o sucesso do nosso projeto, pois permite que criemos um bot que opere continuamente, sem sobrecarregar nenhum computador do IFPE e pode ser instalado em qualquer local do campus. Além disso, seu preço acessível torna-o bastante escalável e personalizável para diferentes contextos. Devido aos constantes problemas encontrados durante a utilização de LLMs no projeto, optamos pela migração completa para uma biblioteca já consolidada no desenvolvimento de chatbots em Python, o Rasa. A ferramenta demonstrou-se extremamente simples e intuitiva de configurar, além de bastante completa em suas funcionalidades. Entre seus recursos, destacam-se o uso de histórias, regras, múltiplas políticas de decisão e possibilidade de adicionar ações customizadas, tornando o sistema altamente personalizável. Durante os testes unitários, o Rasa apresentou um excelente desempenho, cometendo poucos erros e fornecendo respostas com tempos de retorno bastante satisfatórios. Além disso, adequou-se perfeitamente à limitação de processamento estabelecida no projeto, já que sua execução é leve e eficiente, especialmente quando comparado ao uso de LLMs locais. Outro grande benefício é o fator de ser uma solução completamente gratuita. Porque a gente mudou para o Rasa é suas policies, já que o módulo de policies do Rasa é responsável por determinar qual ação o chatbot deve tomar e seguir, baseando-se no estado atual da conversa. Para este projeto, destacam-se as 3 políticas fundamentais. A Rule Policy é uma responsável por ações que devem ocorrer de maneira determinística, ou seja, regras fixas que não devem ser modificadas por outras políticas. Ela é utilizada quando a resposta para determinada intenção ou evento deve sempre ser a mesma, garantindo previsibilidade. Exemplos comuns incluem mensagens de saudação, respostas específicas para intenções claras, como contato ou horário de atendimento, e ações obrigatórias em determinadas partes do fluxo conversacional. No contexto do projeto, essa política assegura que certas interações essenciais mantenham a coerência e a estabilidade. A Memoization Policy utiliza histórias pré-definidas no treinamento para memorizar padrões de conversas já vistas. Assim, quando o usuário reproduz um fluxo semelhante ao registrado do dataset, a política é capaz de prever a próxima ação de forma exata. Ela é extremamente eficiente quando o caminho conversacional é muito previsível, as histórias de treinamento estão bem estruturadas e deseja-se velocidade de respostas altamente consistentes. A Memoization Policy reforça a precisão do chatbot sempre que o usuário segue uma trajetória de diálogos já conhecida pelo sistema. E por fim, a TED Policy é a política mais avançada do Rasa, baseada em modelos de machine learning, com arquitetura semelhante a Transformers, que é outra biblioteca do Python. Ela analisa o contexto completo da conversa, comparando embeddings do diálogo para prever a próxima ação mais apropriada, mesmo em situações que não foram explicitamente treinadas. É particularmente útil quando o usuário produz variações inesperadas nas perguntas, quando a conversa sai dos fluxos típicos e quando o chatbot precisa ser mais flexível e inteligente. No projeto, a TED Policy contribui para uma melhor interpretação de contextos mais complexos, oferecendo respostas coerentes, mesmo em cenários parcialmente desconhecidos.
Por fim, irei explicar como a tomada de decisões do bot funciona. A imagem que está aparecendo na tela é baseada num bot que foi construído para um consultório. Então vamos lá. Primeiro, o bot ele vai receber uma mensagem do usuário, como no exemplo: olá, bom dia. Essa mensagem irá passar por um pré-processamento, que é uma parte mais técnica e desnecessária para o entendimento da tomada de decisão. Logo após esse pré-processamento, o bot ele vai tentar classificar essa mensagem com alguma intenção já criada pelo criador do bot. As intenções são treinadas a partir de exemplos que você mesmo coloca no código. A intenção de saudação, por exemplo, tem opa, tudo bem, boa noite, oi, oiê, bom dia, boa tarde, olá, como vai? Então, a partir do momento que o bot ele identifica essa intenção, ele vai para as políticas de diálogo, onde a gente já explicou as 3 políticas, mas não explicou a prioridade entre elas. A Rule Policy, ela vai vir em primeira mão. Então, toda vez que o bot identificar um padrão de Rule Policy, ele vai seguir aquela política. Ou seja, como está no exemplo, se o usuário mandar um agradecimento, ou seja, se ele identificar uma intenção de agradecimento, independente do que aconteça, ele tem que devolver uma resposta ao agradecimento do usuário. Ou seja, se o usuário mandar um obrigado, ele deverá retornar um de nada, não há de quê, independente do que aconteça. Logo depois vem a Memoization Policy, que ela está logo abaixo da Rule Policy. Ela é baseada nas histórias que a gente cria para que o bot identifique padrões. Ou seja, quando a gente cria um padrão de conversa ou um padrão de estrutura de uma conversa possível do bot, ele vai seguir a Memoization Policy. Vamos seguir o exemplo que fica mais fácil. Então a gente cria um fluxo conversacional de agendamento de consulta. Então, a primeira coisa que o usuário manda é uma intenção de saudação. Então, ele vai devolver uma resposta à saudação do usuário. Depois, o usuário ele pode perguntar sobre agendamento de consulta. Aí, o bot vai devolver a resposta para o agendamento de consulta. Isso é importante porque a gente consegue identificar padrões para facilitar a resposta do bot e não precisar que ele sempre tenha que pensar de maneira nova uma nova resposta. Então, com base na Memoization Policy, a gente pode criar padrões comuns de conversa e o bot sempre vai devolver a mesma resposta. Por fim, a última política é a TED Policy, que é baseada no Machine Learning. Ou seja, quando o usuário ele sai do fluxo da Rule Policy ou da Memoization Policy, aí o bot ele começa a lidar com aquilo de forma autônoma. Quando ele manda uma mensagem que o bot não identifica, em nenhuma das duas policies mencionadas, ele responde o bot de maneira autônoma. E é isso. Aí, caso, como a primeira mensagem foi um olá, bom dia, a ação do bot tomada desse momento foi: olá, como posso ajudá-lo?